pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Essa é a última videoaula sobre conteúdo de polinômios, tá? É a 7ª aula. Nela a gente vai estudar as relações de Girard. Vamos lá? Bom estudo a todos. Bom, pessoal, vamos começar com uma equação polinomial de segundo grau, que eu vou mostrar para vocês que para esse grau vocês já conhecem as relações de Girard, só que não levava esse nome, tá? As relações de Girard vão existir para grau 2, para grau 3, para grau 4, grau 5 e assim por diante, ok? Bem, então vamos considerar essa equação de segundo grau aqui igualada a zero, tá? A gente sabe que o A não pode ser zero para isso ser uma equação de segundo grau. Sejam x1 e x2 as suas raízes. Como que a gente encontra as raízes de uma equação de segundo grau? Ou a gente faz a fórmula de Bhaskara, ou pode fazer também por soma e produto. Vocês lembram dessas formulinhas? A soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, é menos b, menos esse coeficiente de grau 1, sobre a, que é o coeficiente de grau 2. E o produto das raízes, quando você faz x1 vezes x2, vai dar c sobre a. Vocês lembram dessas fórmulas? Tem gente que prefere sempre resolver por soma e produto, uma equação de segundo grau igualada a zero, e outras pessoas resolvem fazer Bhaskara. Bem, essas duas fórmulas são as relações de Girard para grau 2, tudo bem? Então, provavelmente elas nunca foram provadas para vocês, a gente vai começar fazendo essa demonstração, tá? Para vocês entenderem por que aquilo ocorre, e a gente vai estender esse raciocínio para grau 3, grau 4 e grau N, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que eu vou fazer é escrever essa equação de segundo grau na forma fatorada, tá? Sendo x1 e x2 as raízes e A esse coeficiente de maior grau, a gente tem que AX2 mais BX mais C é igual a A, que multiplica x menos uma raiz, que é x menos 1, que multiplica x menos a outra raiz, tá? Então, igualei isso aqui na forma fatorada. Então, o que eu vou fazer agora? Vou manter esse A aqui e vou fazer essa distributiva, tá? Então, vai ficar A em evidência, né? Abre colchetes, x vezes x ao quadrado, depois x vezes menos x2, que dá menos x2, depois x1 vezes x, que dá menos x1, depois esse com esse vai dar menos com menos mais x1 vezes x2. Gente, agora o que eu posso fazer aqui, ó? Esse termo tem x e esse termo também tem x, tá vendo? Menos x e menos x. Vou colocar o menos x em evidência. Tá? Então, só vai mudar aqui. Vai ficar menos x que multiplica x1 mais x2. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Vou dividir ambos os lados por A. Posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque o A não é zero. Tá vendo? Pela definição, para isso ser uma equação de segundo grau, esse coeficiente não pode ser zero. Então, dividindo os dois lados por A, esse A desse lado vai cancelar. E desse lado aqui vai ter um sobre A, que vai cancelar. Aqui vai aparecer um sobre A e aqui também vai aparecer um sobre A. Tá? Então, eu fiquei com essa equação. Bem, o que tem nessa equação? Olha só. Aqui quem é o coeficiente? 1. Quem é o coeficiente de x2 aqui? 1. Quem é o coeficiente aqui do x? Menos a soma das raízes. Por isso que a soma das raízes é igual a menos b sobre a. Porque eu vou igualar esse coeficiente com esse coeficiente. Por quê? Porque é o coeficiente do x. O termo de grau 1, essas coisas não são iguais? Se essas duas equações, que são duas equações de segundo grau, são iguais, todos os coeficientes, né, inclusive os termos independentes, têm que ser iguais. Qual é o termo independente desse aqui? x1 vezes x2. Por isso que o produto das raízes dá c sobre a, que é o termo independente daqui. Bem, organizei aqui atrás. Ó. Então, pela igualdade, a gente vai ter que menos x1 mais x2 vai dar o b sobre a, e aí multiplicando por menos 1, a soma das raízes é menos b sobre a. E o produto das raízes deu c sobre a. E isso é aquela formulinha de soma das raízes e produto das raízes que a gente já conhecia, só não levava esse nome, tá? Gente, desenvolvendo exatamente esse raciocínio para grau 3, da mesma forma, ó, se é grau 3 eu vou ter x1, x2 e x3 três raízes, tá? Então, vou colocar também essa equação de grau 3, uma equação geral de grau 3, ó, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Vou colocar ela na forma fatorada. Vai ser, se x1, x2 e x3 são as raízes, vai ficar
A, que é o coeficiente do termo de maior grau, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, que multiplica x menos x3. Gente, vou fazer toda essa distributiva aqui, tá? E já vou arrumar, vai ficar bem mais trabalhosa que a outra. Eu já vou arrumar daquele jeito, botando em evidência o que puder colocar em evidência, tá? E aí você vai chegar nessa equação aqui, nem coube toda aqui, tá? Eu comecei aqui e botei aqui para baixo. Quem quiser, pausa o vídeo, faz essa distributiva toda e depois bota em evidência o x ao quadrado e o x também, tá? Vocês vão ter vários termos que multiplicam x ao quadrado. Vai ser menos x1 vezes x ao quadrado, vai ter o menos x2 vezes x ao quadrado, vai ter o menos x3 vezes x ao quadrado. Como todos vão ser negativos, você pode pôr em evidência o menos x2. Tá? Eu poderia ter escrito x2 aqui na frente, tá no mesmo. Mesma coisa aqui com o termo de grau 1. Você vai ter x1, x2 vezes x. Você vai ter x1, x3 vezes x. Você vai ter x2, x3 vezes x. Da onde veio isso? Veio dessa distributiva inteira aqui. Primeiro você faz esse com esse, depois o resultado você faz com esse. Tá? E aí, gente, olha o que a gente chegou. Depois de arrumar tudo, aqui já está tudo arrumadinho. A gente vai novamente dividir ambos os lados por A, que eu posso dividir por A, porque o A novamente não é zero. Para eu poder falar que essa equação algébrica é do terceiro grau, o coeficiente do x ao cubo, que é o A, não pode ser zero. Tá? Isso garante que a gente pode efetuar essa divisão. Se essas duas coisas são iguais, divide por A desse lado, divide por A desse lado, vai continuar igual. E aí, você vai chegar nessa equação igualada a essa, tá? O lado de cá, quando você divide por A, vai só cortar esse A, vai ficar exatamente essa equação. E o lado de cá, aqui dividido por A vai cortar o A, vai ficar o x ao cubo, aqui vai ficar B sobre A, aqui C sobre A e aqui D sobre A, tá? E aí, ó, o que a gente tem? Você tem menos a soma das três raízes, que vai ser igual a B sobre A. Você tem lá no último menos o produto das três raízes, que vai ser D sobre A. Tá? E você ainda tem um fator aqui no meio que não tinha antes, que é o produto das raízes agrupando de duas em duas. Ó. Então, fiz x1 com x2, eu fiz x1 com x3 e fiz o x2 com x3. Tá? Esse coeficiente aqui é do termo de grau 1. O coeficiente do termo de grau 1 aqui é o C sobre A. Então, o que piorou aqui do grau 2 para o grau 3? No grau 2, você só tinha duas equações. Somar as raízes e multiplicar as raízes, tá? E só tinha duas raízes. No grau 3, você vai ter três equações com três raízes, tá? Uma que vai ser a soma de todas elas, que vai dar menos B sobre A. Você vai ter a multiplicação de todas elas, que agora vai dar menos D sobre A, menos o termo dependente sobre o termo de maior grau. Você ainda vai ter uma equação a mais, tá? Essa equação a mais aqui vão ter as raízes multiplicando aos pares, que vai ser o C sobre A. Tudo bem? Gente, para grau 4, você vai ter mais uma raiz e você vai ter mais uma equação, tá? Isso não se torna viável se o problema for encontre todas as raízes. Não é viável. É muito melhor você fazer pesquisa de raízes, que você já sabe fazer. A gente está em grau 3. Achou uma raiz, divide o Brouwer-Fini, cai em grau 2, faz Bhaskara e acha as outras duas raízes. É muito mais rápido do que você tentar resolver esse sistema. Você fala, professora, mas é um sistema de 3 incógnitas e 3 equações. Sim, mas não é um sistema linear. Vocês já estudaram lá por matriz, né? Resoluções de sistemas lineares que você pode escalonar. Por que não é linear, gente? É que você tem a multiplicação das incógnitas, aqui e aqui. Tá? Então, não é fácil resolver isso. Ah, professora, então para que servem as relações de Girard? Eu posso dar uma equação de grau 3 para vocês e falar assim, gente, qual é o produto das três raízes? Se eu perguntar só isso, se você conhece essa fórmula, você vai olhar para a equação e vai responder, é menos esse valor sobre esse coeficiente aqui do grau 3, menos D sobre A. Pronto, você acabou o problema sem ter que encontrar as três raízes para depois multiplicar as três raízes, tá? Então aí ela foi prática. Ou se eu perguntasse qual é a soma das três raízes? Se você não conhece Girard, você vai ter que encontrar as três raízes e depois somar. Mas se você conhece Girard, você vai simplesmente olhar para esse coeficiente aqui, do x ao quadrado, e dividir ele por A. Tudo bem? Então, nesse sentido, para esse tipo de pergunta, Girard é muito eficiente. Inclusive, quando você vai aumentando o grau, né? Porque grau 3, você até encontra as três raízes rápido. Mas se for grau 4, grau 5, grau 6,
a gente vai ver aqui o que acontece, mas vai ser bem prático usar as giras para responder esse tipo de coisa. Qual é a soma das raízes, qual é o produto das raízes, ou se ele perguntasse quanto que vale isso daqui, sendo x1, x2, x3 as raízes, quanto é que vale isso? C sobre A. Tá? Você não precisaria encontrar as 3 raízes para depois multiplicar 2 a 2 e somar. Então, de forma análoga, vamos desenvolver uma coisa aqui. Ah, vocês observaram o seguinte, ó, esse aqui é o grau 3, tá? A multiplicação de todas elas no grau 3 deu menos o termo independente sobre A. A multiplicação delas no grau 2, deixa eu voltar aqui, não tinha o menos, era também o termo independente sobre A. O termo independente no grau 2 é o C. Só que não tinha o menos, tá? Então isso mudou. No grau par, aqui o produto das raízes vai ser positivo. E no grau ímpar, o produto das raízes vai ser negativo. Vai ser assim para todas elas, tá? Outra coisa, a soma das raízes é menos B sobre A no grau 3 e também é menos B sobre A no grau 2. Então, seja lá qual for o grau, vai dar a mesma coisa. Se fosse grau 4, x1 mais x2 mais x3 mais x4, somar as 4 raízes, também vai ser menos B sobre A. Só que aí você está no grau 4. Quem é o B do grau 4? É o coeficiente do x3. A gente vai seguir sempre essa ordem. A, B, C, D, E, tá? É o coeficiente do x3. O A é sempre o coeficiente do termo de maior grau. Então, gente, aqui vai estar feito para um grau N qualquer, tá? A soma das raízes, das N raízes, vai ser o menos B sobre A, só que aqui está em função de N. Eu chamei o B aqui, no caso, o segundo coeficiente, é AN menos 1, tá? Se você chamar de B, enfim, você vai ter os números, né? O que você tem que saber é o seguinte, você vai pegar esse coeficiente do grau N menos 1 e dividir pelo coeficiente do grau N, tá? Com menos. Então, isso é somar todas as raízes. Multiplicar todas as raízes, gente, lembra que dava o termo independente sobre o termo de maior grau? Horas dava com menos e horas dava sem menos, que eu falei, no grau par vai ser mais. Então, basta nessa fórmula eu botar um menos 1 elevado a n. Porque menos 1 elevado ao número par vai dar mais. Multiplicar por mais 1, você não altera o número, tá? Fica mais. E se o grau for ímpar, o menos 1 elevado a um valor ímpar vai dar menos 1. Então, eu estou pegando aquele C sobre A no grau 2, ou D sobre A no grau 4, ou no grau N, quem é isso? É o termo independente sobre o coeficiente do termo de maior grau. Tá? Então, multiplicar todas elas vai ser essa divisão com o sinal de menos, se o grau for ímpar, ou com o sinal mais, se o grau for par. E aí, gente, aqui eu estou fazendo para um grau N qualquer, tá? A gente vai começar a ter ainda várias outras equações. Aí depende do grau. Para o grau 3, a gente só teve mais uma equação, que era o quê? Multiplicar de 2 em 2. Tá? No grau 4, a gente ia ter aquela multiplicando de 2 em 2, e a gente também ia ter outra multiplicando de 3 em 3. Para o grau 5, ia aumentar mais ainda. Então, aqui para o grau N, ó, somar elas sendo multiplicadas de 2 em 2, fazendo todas as combinações, vai dar o AN menos 2 sobre o AN, tá? Então, AN menos 2 seria A, B, C, é o terceiro, tá? Sobre o AN, que é o coeficiente do termo de maior grau, aqui é sempre positivo. Depois, se tiver que fazer de 3 em 3, por exemplo, se o grau fosse 4, essa daqui ia existir, tá? Você ia multiplicar de 3 em 3, somando todo mundo, todas as possibilidades. Óbvio que isso aqui fica inviável, tá, gente? Ninguém vai ter que ficar fazendo isso para achar as raízes. Então, esse vai ser o menos AN menos 3 sobre o AN. Bem, e assim sucessivamente. Como eu estou fazendo por grau N qualquer, pode ter multiplicando de 4 em 4. Se o grau aqui fosse 4, essa opção já não ia existir, tá? Mas se fosse 5, ia existir essa equação. E assim por diante. Bem, na parte prática, gente, o que eu vejo mais cair é perguntar a soma das raízes, ou perguntar a soma das raízes elevado ao quadrado. Se você sabe a soma das raízes, depois você calcula o que ele quiser. Ou perguntar o produto das raízes, são as mais utilizadas, tá? A primeira e a última. Relembrando, a soma de todas as raízes vai ser menos o segundo coeficiente sobre o termo de maior grau, o B sobre A, tá? Aqui em função de N fica menos a N menos 1 sobre a N. E o produto das N raízes vai ser o termo independente dividido pelo termo de maior grau
com o sinal mais, se o grau for par, e com o sinal menos, se o grau for ímpar. Tá? Bem, vamos fazer um exercício que ele pede só para eu escrever as relações de Girard, tá? Aqui é só para a gente treinar e ver se a gente entendeu as fórmulas. Então, considerando as raízes x1, x2 e x3, os nossos coeficientes aqui, ó, A3 é o AN, é o termo de maior grau, é 1. O A2 é 7, o A1 é menos 3 e o termo independente, que é o A0, é 5. Então, vamos lá. Quais são as relações de Girard para grau 3? Eu vou ter 3 equações. A primeira, que é somar todas as raízes, lá aquela última, que é multiplicar todas as raízes, e aquela do meio, que eu vou multiplicar de 2 em 2, tá? Então, somar todas as raízes é menos b sobre a, tá? Então, nesse caso, é o menos 7 sobre 1, tá? Então, sempre somar todas as raízes, você vai pegar esse coeficiente aqui e dividir por esse, com sinal negativo. Então, isso vai dar menos 7. Depois, ó, eu vou multiplicar as raízes de 2 em 2. Então, eu vou ter o x1 com x2, mais o x1 com x3, e vou ter o x2 com x3. Todas sendo somadas, tá? Então, essa dá o c sobre o a. O c aqui é menos 3. Então, menos 3 sobre 1 dá menos 3. E multiplicar todas as raízes vai ser menos. Por que vai ser menos? Porque aqui o grau é ímpar. Essa daqui é aquela que varia o sinal. Como o grau é ímpar, você vai ter aquele menos 1 elevado a 3, que dá menos 1, vezes o termo independente sobre o A, sobre o coeficiente de maior grau. Então, aqui vai dar menos 5. Gente, se vocês quiserem um exercício, pausa o vídeo, encontra as 3 raízes aqui para vocês treinarem, que vocês sabem, façam uma pesquisa de raízes, encontra a primeira, faz o Brio-Ruffini, tá? Cai numa equação de grau 2, e aí acha as outras 2 raízes. Testa, só para vocês acreditarem. Soma as 3, tem que dar menos 7. Faz essa multiplicação aqui, tem que dar menos 3. Faz esse produto aqui, tem que dar menos 5. Tudo bem? Vamos para outro exercício. Uma equação algébrica do terceiro grau tem raízes de menos 1, 1 e 2. Sabendo que o coeficiente do termo de terceiro grau é 2, ele me deu o A3, que é 2, determine os outros coeficientes e escreva essa equação. Gente, não precisamos de Girard para fazer isso. Como que a gente pode fazer isso? Se o grau é 3 e se eu tenho as 3 raízes, escreva ela na forma fatorada e faz a distributiva. Ele te deu o AN, ele te deu o que tem que ficar lá na frente da forma fatorada, que é o A3, tá? Então, essa equação vai ser 2 que multiplica x mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 2. Pode fazer essa distributiva toda que vai dar certo. Exercício. Mas também dá pra gente fazer por Girard, tá? Faça um exercício aí, pausa, e depois confere com o que a gente vai encontrar aqui. Então, vamos lá. Escrever aqui o meu formato geral de uma equação algébrica de grau 3 e vou substituir o A, aqui o coeficiente do x ao cubo, por 2, porque ele me deu. Então, tá aí a minha equação. E agora, o que eu vou fazer? Eu conheço as 3 raízes, eu vou usar que a soma das 3 raízes dá menos b sobre o A, que é 2. Tá? Então, eu vou equacionar isso. Somar as 3 raízes, menos 1 mais 2, igual a menos b sobre 2. Então, aqui dá 2 igual a menos b sobre 2, que vai dar b igual a menos 4. E aí, da segunda equação de Girard, a gente tem x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3, dá c sobre 2. Então, substituindo aqui os valores x1, x2 e x3, você vai chegar nessa equação. Corta esse 2 com esse 2, vai dar c sobre 2 igual a menos 1, e dá c igual a menos 2. Depois, a terceira, que multiplica as 3 raízes, igual a menos d sobre 2, menos d sobre a, né? Vai ficar menos 1 vezes 2, que dá menos 2, igual a menos d sobre 2, que vai dar d igual a 4. Então, quem é a equação? Agora é só substituir esses valores aqui. O a eu já sabia, o b é menos 4, o c é menos 2 e o d é 4. Então, a equação é essa. Gente, eu acho até que aqui deu menos trabalho do que fazer a distributiva, né? Ou não, talvez. Mas, enfim, é uma questão que a gente poderia fazer facilmente sem Girard, tá? Mas também pode fazer por Girard. Bem, vamos para um último exercício. As raízes dessa equação de grau 3 estão em PA. Nessas condições, resolva a equação. Bem, vou chamar x1, x2 e x3 as raízes. Gente, se elas estão em PA, eu posso falar, por exemplo, que x2 é alfa, x3 vai ser alfa mais r,
e x1 vai ser alfa menos r, tá? Lembra, 3 termos consecutivos em PA? Pega o do meio, chama ele de uma incógnita, que eu chamei aqui de alfa. O próximo vai ser ele mais a razão, o anterior vai ser ele menos a razão. Definição de PA, que vocês já estudaram. Bem, agora eu vou equacionar as relações de Girard colocando no lugar de x1 alfa mais r, no lugar de x2 alfa e no lugar de x3 alfa mais r. Então, somando as 3 raízes, eu sei que vai ter que dar menos b sobre a. Tá? Então, menos 9 sobre 1 vai dar 9. Agora eu vou substituir o x1 por alfa menos r, o x2 por alfa e o x3 por alfa mais r. Como está somando tudo, gente, o que vai acontecer? Mais r menos r vai cancelar. Então, você vai ter que 3 alfa é igual a 9, dividindo por 3, você vai encontrar alfa igual a 3. Gente, o que é alfa? É uma das raízes. Então, você achou uma das raízes. O que você faz agora? Isso aqui é grau 3, né? Divide essa equação de grau 3 por x menos 3, você pode usar o Brio-Ruffini. Você vai conseguir essa fatoração aqui, o p de x, chamei isso aqui de p de x, ele vai ser x menos 3 que multiplica um q de x. Achar isso igual a zero é a mesma coisa que achar isso aqui igual a zero, tá? E aí as outras duas raízes vão ser as duas raízes daqui. Então, vou fazer aqui por Brio-Ruffini, tá? Repete 1, botei os coeficientes aqui, eu não vou ficar repetindo isso, vocês já sabem fazer, né? Então, baixei 1, aqui vai dar 3 menos 9 dá menos 6. Depois, menos 18 mais 23 dá 5. Esse com esse vai dar mais 15, menos 15, 0. Beleza. Então, meu Q de x vai ser 1x2 menos 6x mais 5 igual a 0. Resolvendo aqui por Bhaskara, você vai encontrar x igual a 5, x igual a 1. Logo, as soluções aqui, as raízes dessa equação, são 1, 3 e 5. Ah, professora, eu poderia não usar o raciocínio que isso está em PA e tentar achar as 3 raízes, fazer uma pesquisa de raízes racionais, por exemplo? Poderia. Ia dar certo? Ia. Tudo bem? Bem, ficaremos por aqui. Essa foi a última videoaula do período de vocês, o conteúdo acabou. Pode até ser que eu venha fazer algum outro vídeo sobre exercícios, caso precise. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse material. Foi algo completamente novo e desafiador para mim, mas eu tentei fazer da melhor forma possível, da forma mais didática, da forma mais acolhedora para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e eu tenho certeza que a gente vai atingir o nosso objetivo, que é o aprendizado. Bem, bom estudo a todos, né? O período ainda não acabou não, estamos aí na sala virtual, vamos tirar dúvidas, vamos ter aula síncrona ainda. Bom estudo a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.